Olá, você que me assiste, Deus abençoe você e tua família no nome de Jesus. Eu vou orar com você, mas eu quero deixar o título dessa mensagem para você e queria que você pensasse nisso e assistisse o vídeo até o final, porque Deus tem uma palavra para você. E o título é: Você precisa reconhecer o que fez. Você precisa reconhecer o que fez. Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado por teu constante amor, por tua tão grande misericórdia, por tua grande compaixão para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco e no íntimo da nossa alma, o Senhor nos faz lembrar daquilo que fizemos e de como consertarmos onde erramos. Muito obrigado, porque a doce voz do Senhor é que nos convence. E nos convencendo, o Senhor nos aparelha de novo contigo. E o Senhor passa a andar conosco e resolve os nossos problemas. Obrigado por curar as nossas enfermidades. Obrigado a Deus pela Laila, já está de volta em casa depois da visita que fizemos a ela no hospital. Estamos felizes de que ela já está em casa. Obrigado pelas lutas que o Senhor nos mostra antecipadamente que iremos passar por elas. Mas obrigado pelas suas constantes vitórias em nossas vidas. Eu oro com essa pessoa que assiste o vídeo e que a vitória seja também na casa dele, no lar dela, na casa dela, desta pessoa que assiste o vídeo, e que ela possa contar a todos que o Senhor é bom. Muito obrigado, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando e te guardando. Você precisa reconhecer o que fez. É o título da nossa mensagem de hoje e nós vamos ler Salmo número 51, Salmo 51, vamos ler o versículo 1, o 2, a parte A do versículo 3, a parte A do versículo 4 e a parte A do versículo 6, para juntarmos, para fazer um corpo a esta mensagem. Desculpa, a voz não está muito boa, mas é tempo de gravar uma mensagem sim, né, para as nossas vidas. Está escrito no Salmo 51, no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Versículo 2 diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A parte A do versículo 3 diz: pois eu reconheço minhas transgressões. Na tua Bíblia está eu conheço, mas na Bíblia, em hebraico, traduzido para o inglês, diz eu reconheço. Reconhecer é diferente de conhecer. A parte A do versículo 4 diz: contra ti pequei. E a parte A do versículo 6 diz: certamente tu amas a verdade no íntimo. Este fato já falamos sobre ele e dizemos que até os dias de Davi, desde Adão até os dias de Davi, nós entendemos que houve um certo, entre aspas, arrependimento quando o povo errava e Deus então falava com o povo do seu pecado, as consequências apareciam, eles então tinham um arrependimento, entre aspas, que era uma tristeza porque o resultado do pecado deles por abandonar Deus estava custando muito caro. Mas naqueles dias não vemos um verdadeiro arrependimento de fato. É por isso que você vê o povo de Deus com altos e baixos sempre, altos e baixos. Um dia está louvando, outro dia está pecando, outro dia está sofrendo, volta então com arrependimentozinho entre aspas,
E aí então Deus, por misericórdia, os abençoe, porque Deus tinha aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e jamais iria esquecer da aliança que fizera com eles. Mas o povo mais tarde abandona, e nós vemos isto no decorrer do Velho Testamento. Mas Davi, ele então, ele comete um pecado que era gravíssimo, que ele considerou. Eu quero dizer que esse emblema que está no meu peito aqui foi a visita que fizemos para a irmã Laila. Por isso que eu estou com esta camisa aqui. Desde a visita dela eu guardei esse emblema para provar que Deus ouve as nossas orações. Voltemos então ao nosso texto. Então Davi comete o seu pecado, e pecado gravíssimo, e Davi fica quieto, mas Deus manda o profeta, e o profeta Natan fala com ele. Por isso que na Bíblia traduzida do hebraico para o inglês, Davi diz que reconhece, né? Eu disse para você que na sua Bíblia está escrito eu conheço, mas na Bíblia em hebraico, no versículo 3, na parte A, diz: pois eu reconheço minhas transgressões. E por que Davi estava dizendo eu reconheço? Porque ele estivera calado sobre o seu pecado. Mas Deus teve que mandar o profeta com uma história que já falamos sobre ela. E nesta história, Davi dá uma sentença. E dando a sentença, Deus usa o profeta para jogar na cara do Davi, dizendo: este infrator és tu, ó rei. Ele já havia dado a sentença, e sentença de morte. Então Davi agora entende que o pecado dele o levaria à morte. Mas o que acontece é que, escondendo o seu pecado, guardando o seu pecado, e Deus o corrigindo, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões. Davi estava dizendo: eu assumo o meu pecado. Engraçado é que Davi não culpou ninguém. Ele diz no verso 2: lava-me completamente, primeiro, da minha, não é de ninguém, da minha iniquidade, e purifica-me do meu, não culpou ninguém, do meu pecado. Davi estava falando com Deus, porque ele conhecia a santidade de Deus, e aparece como o primeiro homem, desde Adão até ele, a arrepender-se, depois de ser repreendido, e do pecado dele ter se jogado na cara dele, arrepender-se de fato. Davi coloca Deus, o que você e eu precisamos entender, que primeiro está faltando esse tipo de pregação nas igrejas. Pregação que lança o teu pecado na tua cara, que lança o meu pecado na minha cara, e que diz: você errou, e não adianta esconder o teu pecado. Não adianta pensar que você vai ficar impune do teu pecado, porque você é queridinho de Deus. Não. Deus vai tratar com você segundo o teu conhecimento da palavra dele. Deus vai tratar comigo segundo o meu conhecimento da palavra dele. Deus é justo, Deus é puro, e isso dizia Davi: o Senhor que é santo, o Senhor que é puro, tenha misericórdia de mim. E Davi apela, e nós devemos também conhecer Deus nessa essência de quem ele é, porque sabendo quem ele é, saberemos também o tamanho da sua justiça, o tamanho que ele irá operar na minha vida e na tua. Mas Davi lembrou que ele tem um amor constante, que ele pode punir,
que ele pode trazer juízo, mas ele não nega a essência do seu constante amor. E Davi pede: apieda-te, Senhor, da minha miséria. Este é o meu estado de miséria. Mas lembra do teu constante amor e da tua grande, e ele diz que é grande compaixão. O salmista leva ao conhecimento de Deus, de que ele sabe quem Deus realmente é. Mas agora reconhece o seu estado de miséria, precário diante de Deus. Por quê? Porque o seu pecado lhe foi lançado na cara. Pregadora da palavra de Deus, porque nós estamos mudando algo que deu tão certo desde o princípio. Deus jogou na cara de Adão o pecado de Adão e de Eva. Deus jogava na cara do seu povo o seu pecado: vocês estão se afastando de mim. Quando Salomão edifica o templo, a primeira palavra que Deus disse a Salomão, depois de aceitar o sacrifício, e diz: eu faço uma promessa, eu vou ouvir as orações desta casa. Deus quer ouvir a tua oração e a minha, mas orações sinceras. E Deus diz: e se este povo, isso de maneira comunitária, este povo que se chama pelo meu nome, esse povo que sabe quem eu sou, que sou Deus Santo, se humilhar, meu irmão e minha irmã, o que está faltando em nós é humilharmos debaixo da potente santa mão de Deus, reconhecendo quem Ele é. E sabendo quem Ele é, Ele disse: se esse povo que se chama pelo nome que eu tenho, que eu sou, o Deus que os tirou da terra do Egito. Mas se esse povo, chamando pelo meu nome, se humilhar, eu e você precisamos nos humilhar e reconhecer os nossos pecados diante de Deus. Não existe forma de agradar a Deus se não começarmos confessando os nossos pecados. E o convite desde o princípio é: arrependei-vos. Reconhecendo o nosso pecado, precisa haver arrependimento. É o que aconteceu com Davi. Quando lhe fora lançado na cara, a primeira coisa que ele fez: eu reconheço o meu pecado. E em seguida ele diz: eu pequei contra ti. A igreja de hoje escuta todos os tipos de mensagem. Mensagem que Deus vai te fazer prosperar. Venha para Jesus que você vai ter sucesso. Todas as mensagens são cheias de promessas, mas nenhuma quase traz a palavra: você pecou e precisa arrepender. Os profetas lutaram com isso. Isaías foi um profeta que lutou com isso, trazendo o povo em comunidade. Vocês precisam buscar uma justiça social que vem de Deus, com os vossos arrependimentos, com a vossa vida no altar de Deus. E Isaías se dispôs a pregar a mensagem de transformação. No tempo dele existiu Oséias, falando também da necessidade de buscar a justiça de Deus, mas só poderemos buscar a justiça de Deus. E entre eles Amós e Miqueias, da mesma época,
só poderemos buscar a justiça de Deus se, e somente se, reconhecermos quem Ele é: santo, puro, verdadeiro, que conhece todos os nossos passos, conhece o nosso coração e conhece a nossa mente, o que pensamos, o que falamos, como agimos, o que intentamos contra os outros, contra a nossa família, contra nós mesmos. Por isso é que Jesus falou: não olhe para a mulher e a deseje, porque você já está em pecado de adultério se fizer isso. Jesus falou: não olhe para uma outra pessoa e coloque no teu pensamento em matá-la, porque você já é suicida no teu pensamento. Mas também a Bíblia nos ensina a termos a mente de Cristo, uma mente santa, pura. Tudo que venhamos a fazer, a Bíblia diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Mas está faltando homens e mulheres de Deus que lança o pecado do sujeito e da sujeita na cara dele. Não tente chegar a Deus sem primeiro reconhecer e se arrepender dos teus pecados. Deus diz, uma certa porção da Bíblia, o seguinte: vocês trazem bezerros, carneiros, sangue de touros. Vocês aí comemoram a lua nova. Vocês comemoram os sábados, guardam os sábados. Eu estou farto. Estou cansado disso aí. O que eu quero de vocês é um reconhecimento dos vossos pecados, arrependimento dele e que andem na minha presença e façam o que é justo. É o próprio Deus dizendo: não adianta você dizimar, ofertar, ir à igreja ao domingo, dizer que está prestando um culto a Deus, se o teu coração não é puro, se tua mente não é pura diante dele. Deus quer corações arrependidos. No passado, no Velho Testamento, Deus chamava a comunidade, o povo dele, para um arrependimento plural. Mas aparece então João Batista dizendo: arrependei-vos. Ele é a voz do que clama no deserto. Quando você faz um paralelo entre Lucas 3:4 e a Bíblia de Israel, em Isaías 43, você vê dizendo assim: uma voz ecoa, sai, aparece no deserto. Prepare no deserto um caminho para o nome, para Hashem. Prepare no deserto um caminho para o Senhor. Aplane no deserto um caminho para o nosso Deus. E João aparece pregando: arrependei-vos. Jesus aparece dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, está aqui, está com vocês, está começando a ser estabelecido o reino dos céus. Mas a palavra é arrependei-vos. E porque as igrejas se omitem pregar sobre o arrependimento, eu estava falando com o Danilo, meu sobrinho, ele me mandou a mensagem, e na mensagem o pastor fala tanta coisa sobre domínio, sobre ter controle, sobre ser bênção.
E como falou bonito o pastor, então, para colocar a mensagem dele mais bonita, ele usa o filho pródigo. E quando ele usa o filho pródigo, ele traz aquelas benevolências, os benefícios do pai para o filho pródigo, que o pai então o abraçou, que o pai botou o anel no dedo dele e foi falando tanta coisa linda, de que você tem que ter domínio, que o filho pródigo teve domínio e não sei o que tem, foi falando tanta coisa, que o pai teve domínio. Mas ele esquivou exatamente quando o filho pródigo se arrepende do que fez contra o pai. E ele diz: eu vou me levantar e eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Toda a dignidade que eu tinha de filho, eu pequei, eu perdi. Mas se o Senhor fizer de mim como o Senhor faz com os teus empregados, o Senhor é justo demais com os teus empregados, o Senhor é puro demais diante dos teus empregados, o Senhor ama muito os teus empregados. Ah, se o Senhor me amar como o Senhor ama os teus empregados e me der a oportunidade de viver aqui como um empregado, eu já serei feliz. Arrependimento. Nos nossos dias está faltando quem pregue sobre pecado, quem joga na cara do público o pecado, quem vai confrontar a pessoa e diz: você errou e você pecou, e se você não se arrepender, não reconhecer primeiro o que fez e se arrepender, então você vai pagar a consequência. Está faltando pregadores que pregam que o inferno existe e que o céu existe, mas só os santos lavados e remidos irão gozar a vida eterna em Cristo. Eu tive 2 sonhos, ou melhor, um sonho duplo esta noite, com uma luta muito grande, mas eu venci, e eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus por ter sonhado, porque o próprio Deus, quando Ele me dá sonhos, Ele está me chamando de um profeta levantado dEle. Ele fala em Números, capítulo 12, versículo 6. Olha, quando eu levanto um profeta, eu falo com ele em sonhos e em visões. Ele estava fazendo um paralelo entre Arão e Miriam e os profetas levantados por ele e Moisés. Então ele coloca os 2 diante de Moisés e diz: mas esse Moisés aí eu coloquei como mordomo na minha casa, como cuidador na minha casa, e do mordomo e cuidador da minha casa eu falo face a face com ele. Não é somente sonho como eu falo com os profetas, e nem com visões, eu falo face a face, porque ele é íntimo meu. Por isso que nós lemos que o salmista terminou assim, dizendo: certamente tu amas a verdade no íntimo. Meu irmão e minha irmã, olhe para a tua vida, e se você errou, você pecou, certamente o Espírito Santo de Deus irá te convencer. Eu volto ao título desta mensagem: você precisa reconhecer o que fez. Mas se você reconhecer, se você buscar a Deus, se eu reconhecer o que eu fiz e se eu buscar a Deus, Ele nos trará primeiro o arrependimento. E depois Ele sarará as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele apagará as nossas transgressões e perdoará o meu pecado e o teu pecado. E então poderemos ter comunhão com Deus e voltar a sonhar como profetas levantados por Deus para uma geração perversa. E pregarmos e lançarmos o pecado desta geração na face dela, dizendo: vocês precisam arrepender, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. Preguemos com ousadia, preguemos com determinação e vivamos para Deus. Eu quero que Deus te abençoe muito e te guarde. Eu quero agradecer a todos os
444 inscritos no canal. A todas as pessoas que assistem os vídeos, eu orei por vocês hoje. E quero que a bênção de Deus esteja sobre você e tua família. Um grande abraço meu. Assista os vídeos. Volte nos vídeos antigos. Um grande abraço, pastor Riva Martins. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Abraço meu.